Olá, olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, bem-vinda à nossa aula de hoje. Essa aula nós vamos falar sobre estresse, como você identificar se você está chegando num pico de estresse na sua vida, também o que fazer para resolver. Sou Karen Duarte, psicóloga clínica. Seja bem-vindo ao meu canal. Se você gosta de assuntos de psicologia, de desenvolvimento humano, fica aqui, continua assistindo essa aula. Se você quer entender sobre estresse também, e aproveita para se inscrever, para curtir, para compartilhar quem você acha que precisa desse conteúdo. Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre estresse e de uma maneira bem aplicada, bem rápida, você vai entender um pouco mais o que está acontecendo com você ou o que pode acontecer com você se você passar por um pico de estresse na sua vida. Então vamos lá, trazendo o conceito de estresse para você de uma maneira mais detalhada, o que a gente tem que entender? Estresse é uma reação tanto física quanto emocional, biológica do nosso corpo. Quando que a gente vai entender que a gente está estressado ou está em um pico de estresse? Normalmente, quando o nosso corpo ele vai apresentar tanto sintomas físicos quanto emocionais de o que? Está em muito tempo em alerta. O estresse é nada mais do que um mecanismo de defesa do seu corpo para que você lide com situações de perigo e de ameaça. O que isso quer dizer? Toda vez que o seu corpo identificar que uma situação é aversiva para você, que ali você vai encarar ou algo desconhecido ou algo perigoso, ele vai acionar aqui, sistema nervoso central, vai acionar aqui os mecanismos, as sinapses mentais, os hormônios necessários para que você lide com a situação adversa para você, aversiva. O que seria lidar? Então, no estresse, o corpo ele vai meio que te forçar a não lidar com aquilo. Ou você vai paralisar, e aí é quando a gente começa a adoecer fisicamente, ou você vai ter vários pensamentos onde você começa a entender de fato que aquela situação é perigosa para você, para que você tome uma decisão, ou de paralisar ou de enfrentar essa situação. Então, todos nós, quando estiver passando por uma situação em que a gente considerar aversiva, sim, vai passar pelo estresse. Então, é uma condição natural. Quando que a gente pode entender que um estresse é algo que está sendo o quê? Uma situação que está para além do normal. A gente vai começar a entender que esse estresse ele vai para além do normal quando a gente identifica alguns sintomas. Primeiro, quando você está há muito tempo tendo sintomas do estresse. Segundo, quando você tem muita dificuldade de dissociar desses sintomas, eles não se resolvem rápido, ou você acaba se identificando. Terceiro, também, quando você não consegue nem identificar que aquilo é estresse mais, você passou muito tempo já convivendo com aquela perspectiva. Então, para ficar um pouquinho mais claro, vamos trazer alguns sintomas de estresse. Sintomas físicos de estresse, o que a gente pode entender? Alergia, dor de cabeça, dor nas costas. É, também quando você tem insônia, que também vai ser um sintoma emocional, mas também físico. Quando você passa muito tempo, trazendo aqui para a área emocional, irritado, quando você passa muito tempo acelerado ou ansioso, e quando você está numa angústia, ou então o seu coração ele começa a acelerar do nada, ou começa a sentir uma dorzinha no coração, você pode até, estou tendo um problema cardíaco, deixa eu investigar isso. Então, o estresse ele vai ser essa mistura também com a ansiedade. Normalmente, quando vem uma situação que é aversiva para a gente vai identificar como perigo, a gente vai liberar hormônios que fazem com que a gente fuja desse período, adrenalina, noradrenalina. Isso vai fazer com que o quê? O nosso corpo ele receba essa carga desses hormônios muito alta. Como o nosso corpo ele não tolera muito tempo ficar com essa carga emocional, a gente precisa receber e soltar. Então, imagina uma situação perigosa. Vamos colocar aqui para o homem primitivo. Estou aqui vivendo naturalmente, vejo um predador. Eu preciso correr desse predador para poder sobreviver. Ele vai liberar ali aquela carga de adrenalina, essa pessoa vai conseguir naquele momento, ter emoção suficiente, ação suficiente para pensar em alguma coisa, e normalmente quando você saiu daquele perigo, ou quando você morreu, não deu certo você
se livrar daquela situação aversiva, vai encerrar. O que acontece com a gente no mundo atual, quando a gente não está pensando em situações tão práticas assim sobre um perigo? Normalmente, a gente passa muito tempo convivendo com um estímulo aversivo. E aí o nosso corpo vai se sobrecarregando nessas sinapses, desses hormônios, até chegar a um ponto que não dá conta. Então, vamos trazer aqui, ó, trouxe o predador. O que a gente poderia pensar em situações extremamente estressantes que é fácil da gente entender no dia a dia? Normalmente vão ser situações que nos trazem estresse pós-traumático. A gente foi assaltado, a gente passou por um acidente, a gente teve uma doença grave, você foi vítima de algum desastre natural, você foi vítima de algo que te chocou muito, você foi vítima de bullying por muito tempo. Situações que, de fato, existe um predador em que você se sente frágil. Então, é muito fácil a gente identificar o estresse nessas situações onde vai fazer a gente reagir. E aí, normalmente, quando passa, o nosso corpo vai ter uma carga emocional muito forte, a gente vai ficar meio aéreo, o corpo cansado, porque é uma das características, a gente fica muito fadigado quando libera muito esses hormônios. Mas normalmente você vai passar por aquilo, o seu corpo vai equilibrar e você vai ter que lidar com as memórias daquilo. Então, o estresse pós-traumático ele vai estar relacionado com essas memórias e depois você vai ter que ressignificar. Você vai ficar lembrando daquilo que te gera medo e aí vai gerar um medo daquilo acontecer de novo. Então, essas são situações práticas onde a gente consegue identificar. Fiquei estressado. Outras situações, por exemplo, é quando a gente tem algo que a gente vai ser avaliado. Vou te dar um exemplo. Quando você tem que fazer uma apresentação, que é uma apresentação para você que você espera muito que dê certo, quando você tem que fazer uma prova, quando você vai conhecer uma pessoa que você está criando muita expectativa. Então, normalmente, situações desconhecidas, onde a gente ainda não sabe avaliar se a gente vai dar conta ou não daquela situação, também vai liberar o estresse. Só que, normalmente, você foi lá, você resolveu aquela situação, você entendeu o desfecho dela, você vai conseguir lidar com aquilo. Seu corpo vai ficar cansado. Pode ser que você tenha aí alguns sintomas físicos. Nossa, minha cabeça doeu. Nossa, eu senti ansiedade. Nossa, eu senti uma dor nas costas tremenda. Por quê? A sobrecarga estava muita. Depois que você entendeu o desfecho que aquilo passou, aquilo vai acabar. Mas nós temos outras situações, que são as situações mais preocupantes, que a gente precisa entender o seguinte: as situações que às vezes a gente não consegue identificar, que a gente está há muito tempo se colocando nessa situação de perigo. Então, quando, por exemplo, a gente não identifica que um relacionamento é abusivo para a gente, que o nosso trabalho ele já não nos traz coerência, a gente está muito tempo sobrecarregado com aquele trabalho, e você vai convivendo com aquela situação que te faz mal, você vai todos os dias estando estressado. E aí, sem perceber, você vai trazendo outros sintomas para a sua vida. Vem uma irritação, vem uma desesperança, vem uma vontade de não fazer nada. O seu corpo começa a padecer, seu sistema imunológico cai, você começa a pegar mais resfriados, a ter mais alergias, você começa a não querer levantar da cama, você começa a normalizar, sentir essa ansiedade, os coraçãozinhos mais apertados, ver seu coração está batendo, choro involuntário. Então, quando a gente passa muito tempo entendendo que a gente está em uma situação aversiva, mas ou a gente não consegue identificar, porque a gente está até sofrendo, mas a gente está apegado àquela situação, ainda não criou as ferramentas para sair dela. Ou então você tem medo de lidar com aquela situação, você não enfrentar, o estresse ele vai se tornar algo que não é pontual. Ele vai se tornar algo patológico na sua vida que você vai acabar desenvolvendo outros adoecimentos. E aí vai entrar, você pode desenvolver uma síndrome do pânico, você pode desenvolver uma ansiedade em um nível que também é patológico, você pode desenvolver ansiedade generalizada, você pode desenvolver depressão, você pode desenvolver outros transtornos em função do estresse. Você pode desenvolver se está relacionado ao trabalho, burnout e por aí vai. Então, quando a gente não consegue identificar um perigo por muito tempo, normalmente é isso que vai acontecer.
A gente começa a se sentir muito estressado. E aí, esse estresse, que é uma reação natural para que a gente sobreviva, ele começa a se tornar um problema na nossa vida. O outro ponto é que às vezes a gente normaliza, a gente trata estresse como se fosse um temperamento de alguém. A fulana é uma pessoa muito estressada mesmo, ele é muito irritado, ele é assim mesmo, ele dá essas respostas assim mesmo. E aí que a gente tem que ter cuidado. Será se esse fulano, que é essa pessoa estressada, que é essa pessoa que a gente normaliza como se fosse um temperamento, como se fosse uma personalidade, essa pessoa não está vivendo há muito tempo desconectada do seu eu? Por quê? Quando a gente não identifica o que é aversivo para a gente normaliza uma vida que não faz sentido para a gente, naturalmente a gente vai se tornar uma pessoa mais reativa. Então, às vezes, a gente está há anos num trabalho que não nos faz bem. A gente está há anos num relacionamento em que é essa gangorra. Você é machucado, você machuca a outra pessoa. Você está há anos com um temperamento mais irritado, talvez até desde criança, e você nunca investigou para você saber se eu tenho distimia, eu tenho algum transtorno de personalidade que faz com que os meus hormônios eles liberem de uma maneira diferente e eu não consiga agir com tranquilidade com as minhas emoções. E aí a gente vai normalizando essas, essas situações como se o estresse fizesse parte da personalidade. Só que isso não é normal, gente, porque a longo prazo tem um custo muito grande. Uma pessoa que está constantemente estressada, sobrecarregada, é isso. Ela está sobrecarregando o sistema nervoso central dela. Por que, que a respiração é a base da gente saber se a gente está bem, se a gente está vivo, para a gente se autorregular? Porque o ser humano ele tem que estar em estado de homeostase. Homeostase é o equilíbrio do nosso corpo. A homeostase, ela vem da ideia de que a gente também esteja pleno. Quando eu me permito passar muito tempo com essa carga emocional, com esse estresse, com essa sobrecarga, naturalmente eu estou contraindo, atraindo mais doenças, porque aí entra a psicologia psicossomática, onde a gente vai entender que os nossos órgãos padecem quando a gente está em um estado emocional que não é muito adequado para a gente, e aí você vai acabar também, a longo prazo, isso. Você entra em um ciclo destrutivo porque você normaliza a sobrecarga. Naturalmente, o que você vai espelhar? Você vai projetar para o mundo sobrecarga. Então, você vai cada vez menos confiando que as pessoas podem te chutar. Vai ter relações que são cada vez mais desfavoráveis para você. Você vai se fechar num ciclo de desesperança. E aí você vai normalizando na vida um eu que na verdade é totalmente aversivo para você. Mas como você não enxerga a luz no fim do túnel, você vai lidar como se aquilo fosse normal. Então, o ponto importante também sobre o estresse é a gente entender qual que é o primeiro caminho. Primeiro, saia do piloto automático. Saiba entender o que não é legal na minha rotina, o que me sobrecarrega. Você pontuando isso, busque soluções. Olha, o que eu posso fazer se meu ambiente de trabalho é assim? Troco de trabalho, se não é possível trocar agora, o que eu posso trabalhar sobre isso? O que eu preciso ver na minha autoestima, na minha, o quê? Nos meus conceitos sobre si mesmo, que eu me coloco em situações assim. Como que eu posso aprender a colocar mais limite nas pessoas? E principalmente, como que eu posso trazer para a minha rotina hábitos mais saudáveis? Porque aqui, o que, que a gente pode fazer para reduzir o estresse na nossa vida? Primeiro, tomar decisões, você mudar essa rota, e depois trazer alguns hábitos que vão facilitar. Se o estresse me traz insônia, tem que resolver seu problema de insônia. Um sistema nervoso central que ele não está dormindo, ele vai se tornar mais ansioso, mais estressado, mais sem atenção. Então, tudo aquilo que era difícil vai ficar tornado muito mais difícil para você, porque seu corpo vai estar cansado, ele não vai conseguir reagir bem com os estímulos do dia a dia. O único sono que a gente regenera as nossas células é o sono anabólico, porque ele acontece durante a noite. Então, quando você não dorme o suficiente, quando você quase não dorme à noite, naturalmente você vai o quê? Padecer mais durante o seu dia. Então, primeiro, regular o sono, regular a alimentação. O nosso organismo, ele precisa necessariamente de verduras, de frutas, de alimentos mais naturais. Se você não balanceia isso, vai faltar certas vitaminas,
certos o quê? Nutrientes necessários para você. Outro ponto, a água, nosso corpo ele precisa de um nível de hidratação exatamente para nosso cérebro receber os estímulos certos. E aí, se eu estou alinhada aqui fisicamente, o que eu posso fazer para hábitos físicos mais saudáveis? E se eu estou alinhado aqui com também que decisões eu posso tomar, olhar para esse espelho aqui, como que eu estou atraindo essas situações, vai se tornar mais fácil. Aí vamos trazer exercício físico também. Ah, Karen, mas eu não tenho tempo de fazer exercício físico. A gente idealiza que a gente vai conseguir fazer as coisas de forma perfeita, que você já vai conseguir trazer uma rotina perfeita. Não, o hábito ele demora para se instalar. Você pode fazer o que é possível. Se você não tem tempo para fazer exercício, você tem pelo menos 5, 10 minutos do seu dia para você se alongar. Você pode pegar 3 minutos do seu dia e se alongar 3 vezes ao dia. Seu corpo já vai oxigenar, respirar, sentir de maneira diferente. Se você conseguir colocar 15 minutos de um exercício, vai no seu YouTube, você não precisa nem sair de casa. Pega aí, aprende como fazer alguns exercícios básicos. Você conseguir colocar 15 minutos de já vai te ajudar. Se você conseguir colocar 30 minutos de caminhada, já vai te ajudar. E se você puder, de fato, iniciar um esporte, ou a musculação, alguma atividade física, uma corrida, ótimo. Mas o mais importante é você focar na ideia. Seu corpo precisa de movimento. Suas células, elas precisam da ideia de movimentação para que o seu corpo funcione bem, se autorregule. Então, movimento você pode iniciar de qualquer maneira. Mas eu não gosto de musculação, mas eu não gosto de caminhar, mas não tem como fazer na minha cidade. Mas algo que você gosta. Dança, faz qualquer coisa que você consiga entender esse movimento. O outro ponto é que toda pessoa estressada, ela precisa entender que respiração consciente tem que fazer parte da rotina dela. O que é a respiração consciente? Você vai tirar aí, nem por 3 minutinhos do seu dia, para que você, de fato, respire prestando atenção na sua respiração. E você consiga silenciar a sua mente da bagunça do dia a dia, que você está muito acelerado, em alguns momentos. Se você conseguir respirar 3 minutos por dia, você já vai ver que você pronto, silenciei. Não estou esse tico-teco o tempo todo batendo, não estou tão agitado. E se você conseguir também, ao longo disso, você ter a percepção de que quando eu me sinto mais agitada, mais estressada, eu também trago essa respiração. E eu também vou desenvolver um interesse por meditação, por exemplo. Naturalmente, você vai trazendo esse estado de homeostase, de equilíbrio, e só a respiração plena pode trazer. Então, estresse é uma condição natural, só que é uma condição natural do nosso organismo para que a gente saia do estímulo adverso, a gente lide com ele. Quando a gente normaliza, quando a gente evita, tem uma tendência a não funcionar. E aí, qual que é o caminho? Mudança de hábitos e principalmente esse lugar de responsabilização, sair do piloto automático. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Eu volto com mais vídeos sobre desenvolvimento humano, sobre psicologia. Se você gostou, aproveita para curtir. Se inscreve se não tiver inscrito. Compartilha, deixa seu comentário com sugestões ou se você gostou. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, beijo.